Shalom, pessoal, que Deus abençoe a vida de todos vocês. A gente vai dar início aqui a mais um vídeo aqui por canal. E hoje nós vamos falar sobre a divindade do Mashiach. E antes de eu usar os textos da Brit Hadashah, da tradução do aramaico, da Peshita, eu quero trazer aqui o pensamento judaico ortodoxo, tá? Na visão de rabinos. Quando eu falo aqui judaico ortodoxo, eu falo de judeus de verdade, né? Que se tornaram rabinos, né? Dentre os judeus, em escolas rabínicas, né? Com reconhecimento, com semirá. Pessoas que conheciam a cultura judaica, a teologia, o pensamento judaico, rabínico. E então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Na realidade serão dois vídeos para falar esse tema, né? Na realidade não vou dividir o vídeo em duas partes, mas o tema, né, em si em duas partes. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre a divindade do Mashiach, o vídeo 1. Agora eu vou estar fazendo o vídeo 2 e depois eu vou estar fazendo o vídeo 3 com os textos da Brit Hadashah. Hoje eu quero trazer aqui o pensamento judaico ortodoxo de rabinos, que são judeus de verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no Brasil, pessoal, quando fala-se de movimento da Techuvá, as pessoas, por não conhecerem como realmente é o movimento da Techuvá, eles começam a olhar esses rabinos que nem semirá tem aí no YouTube, são rabinos que não estudaram em Israel, que não estudaram em escola rabínica, que não tiveram formação rabínica, coisa nenhuma, compraram curso de internet, essas coisas aí, se intitulam rabinos e ficam ensinando um monte de heresia e falando que são líderes da Techuvá. Aí quando você vai escutar os estudos deles, gente, é absurdo em cima de absurdo. É que Yeshua pecou, é que Yeshua não é divino, que no Taná não existe base para um Mashiach divino, né? Então eles falam que Jesus foi apenas um homem, né, que derramou seu sangue apenas como um sacrifício, porém ele era pecador, que ele quebrou a Torá, quebrou regras. Então é uma bagunça, é uma baderna, que quem não conhece o movimento da Techuvá de verdade acha que todo o movimento da Techuvá é esta bagunça, né? Que Yeshua não é Deus, que Jesus não é divino, que ele nasceu como um homem comum, pecou, quebrou Torá. Então essas balelas aí. Porém vamos ver como que judeus de verdade, que são rabinos de verdade, como eles viam o Mashiach. Lógico que muitos deles não crê que Yeshua é o Mashiach, né? Mas pelo menos eles deixam bem claro como eles creem e acreditam que o Mashiach ele é. O rabino húngaro, que é Leopold Hoffmann Kohn, é um judeu cabalista, né? Ele vai usar aqui a visão do Zohar. Zohar é uma obra-prima da Kabbalah judaica, que não tem nada a ver com o paganismo, tá? Porque eles dizem esses falsos judeus da Techuvá do Brasil, essa falsa Techuvá, de que a doutrina da divindade de Yeshua é pagã, é romana e que não tem base no judaísmo, principalmente usando o Taná. Aí vamos ver aqui como é que os rabinos de verdade viam Yeshua com base no Taná. Será que eles estão certos? Vamos ver aqui nesse vídeo, tá? O Zohar, que é uma obra judaica, diz assim, ó. De acordo com o Zohar, o Mashiach não é apenas chamado de Adonai, e o de Revavirê aqui, pessoal, né? Os judeus, eles não pronunciam Yahweh, né, ou Yahvé. O tetragrama ele substitui por Adonai. Onde tem Yud He Vav He, eles sempre vão usar o termo Adonai, tá? Então o Zohar vai dizer que o Mashiach não é apenas chamado de Adonai, né? Agora esse conceito de Elohim, né, divindade, sobre a pessoa do Messias, esta é a razão pela qual os seguidores do Senhor Yeshua HaMashiach, tanto judeus como gentios, adoram-no. Eles creem que a palavra de Elohim é a verdade, uma vez que a palavra o chama de Adonai. Então ele deve ser adorado, não como carne e sangue, mas como o Elohim de Israel, que revelou-nos nesta forma. Então,
De acordo com Zohar, este rabino aqui húngaro, Leopold Hoffmann, ele vai falar que os cristãos e os judeus que creem em Yeshua como Mashiach, eles podem sim adorá-lo, porque ele é o próprio Adonai, ele é chamado de Adonai. Então, dentro do Zohar, o Mashiach, ele é possuidor de divindades, tá certo? Que pode ser adorado por todos aqueles que creem nele, seja gentios ou seja judeus. Vamos para mais um comentário aqui, pessoal. Aqui nós falamos sobre o rabino Leopold Hoffmann. Vamos usar aqui agora a fala do rabino ortodoxo também, Isaac Lichtenstein. Olha só, aqui tem 2 pontos, ponto A e o ponto B. E ele diz assim: quem é a Shekhinah, senão o próprio Mashiach, o mediador, a encarnação de Elohim na terra, de Deus na terra. A santa presença, o tabernáculo no qual Elohim está entronizado em majestade. Ponto B aqui. Estes amigos de Israel, que são, no caso, os cristãos, que pertencem ao cristianismo, não têm o desejo de nos afastar do único Deus, do único Elohim, nosso Pai, mas de nos trazer o Mashiach, aquele em quem Adonai habita e que apareceu para a redenção de nosso povo, no caso aqui o povo judeu, o povo de Israel. E também nele estão a fé, a esperança, o amor, esses 3 poderes celestiais, que são as artérias do verdadeiro judaísmo. Então aqui esse rabino que viveu entre os anos de 1824 a 1908, que era um judeu de verdade, ortodoxo, rabino, formado, conceituado, né, líder de uma sinagoga, ele vai dizer o que? Ele vai falar a mesma coisa que Paulo fala, que em Cristo, né, como homem, no corpo de Cristo, nascido como homem, habita toda a plenitude da divindade, né? Então, ele vai falar que esses pontos de fé que ele deixa aqui, sobre a crença no Mashiach, que o povo tem essa fé, tem essa esperança, né, são as artérias do verdadeiro judaísmo. Então, o verdadeiro judaísmo, na visão de Isaac Lichtenstein, o Mashiach é divino, tá? Ele é divino porque, por mais que ele tenha um corpo de carne e de sangue quando ele nasceu, né, o que habitava dentro dele era a plenitude da divindade, era o próprio Adonai, e isso tem, né, forte ligação com o que Shaul fala, que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Vamos aqui para mais um comentário também judaico-ortodoxo. Aqui é um Midrash, né? E o Midrash diz assim: qual é o nome do rei Messias? O rabino Abba Bar Kahana disse: Adonai é seu nome, né? Yud-Heh-Vav-Heh é seu nome. Como foi dito, este é o nome de que será chamado Adonai, a nossa justiça. Jeremias 23:6. Então, este rabino aqui também, né, Abba Bar Kahana, ele diz que o nome do Messias é Adonai. E Adonai é o eterno, né? Nós sabemos que Adonai para os judeus é o próprio eterno, no Yud-Heh-Vav-Heh. Então, aqui é um Midrash, né, que é uma obra totalmente judaica ortodoxa também. Então, não tem nada a ver de igreja católica aqui, de paganismo romano, ok? Bereshit Rabbah 3:4, também que é um Midrash, diz assim: o espírito de Elohim pairava, né, Gênesis 1:2. Isto se refere ao espírito do Mashiach, como se lê, o espírito de Deus repousa sobre ele. Tem aqui a referência em Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Então, a literatura rabínica antiga, os rabinos antigos, eles acreditam que o espírito que pairava em Gênesis 1 era o espírito do Mashiach, né, dando aqui, atribuindo também divindade ao Senhor Jesus. Vamos aqui para um comentário, né, desse comentário aqui
da editora Sefer, né, Torá, a Lei de Moisés, da editora Sefer, o comentário sobre Gênesis 1:1. Sobre Gênesis 1:1, Elohim, Deus, em hebraico, a forma plural para indicar que Deus compreende, unifica todas as forças infinitas e eternas. Deixa eu ler de novo aqui, pessoal, que eu dei uma atrapalhada aqui. Sobre Gênesis 1:1, Elohim, Deus, tem em hebraico a forma plural para indicar que Deus compreende e unifica todas as forças infinitas e eternas. E para que não se pense que são muitos deuses, o verbo bará, criou, foi empregado no singular imediatamente depois de Elohim, porque Elohim é a forma plural, né, de Deus. Então, como se fosse deuses, vamos dizer assim, né? Porém, depois o verbo que precede diz criou já no singular. O exegeta Abraham Esbin-Ezra, que era também um grande exegeta judeu, argumenta que esta palavra não é nada além de um plural majestático concebido pelo homem devido às múltiplas e limitadas manifestações de Deus. Então, aqui o rabino ele vai falar que quando aparecem palavras no plural, no hebraico, não significa que são vários deuses. Não existe um único Deus errado, né? Mas como aparece Pai, Filho, Espírito Santo, Ancião de Dias, General de Guerra, né? O Anjo do Senhor, são todas manifestações do Eterno. Mas não quer dizer que cada manifestação seja um Deus diferente. São manifestações de um único ser que é Hashem, né? O Eterno. Isso daqui é um comentário da editora Sefer. O rabino Shlomo ben Moshe, do século XVII, ele começou a estudar sobre Yeshua e quis que Hashem lhe demonstrasse à luz do hebraico o segredo sobre o Mashiach na primeira palavra da Torá, que é Bereshit, né? E quando ele começa a estudar, pegar essa palavra Bereshit, que é a primeira palavra do Taná, ele era um judeu cabalista que não cria em Yeshua como Mashiach, como divino, né? Então ele quis que o Eterno mostrasse para ele a luz do estudo do Zohar, usando aqui os métodos de interpretação cabalística, né? Ele pegou a palavra que Bereshit e ele formou algumas frases com base ali nos versículos, nas palavras do texto de Gênesis. E o que saiu para ele, o que mostrou, fez ele acreditar que Yeshua era uma manifestação do Eterno. Vamos aqui para o que ele descobriu. Olha só, pessoal. Essas palavras em amarelo aí, você vai ver que a palavra, se você pegar cada palavra aí, né, vai dar Bereshit. Porém, essas frases que ele formou, eu não sou cabalista e não entendo muito dessas contas aí de judeus cabalistas, gematria, essas coisas, tá? Mas aí, quem entende de Cabalá pode facilmente entender aí essas escritas, né, e essas traduções e o que ele descobriu. Mas o importante que para nós entender é o que deu de resposta para ele quando ele trabalhou de uma forma cabalística sobre a palavra Bereshit, criando essas frases aí. Olha só, Filho, Espírito e Pai, todos os três em unidade perfeita. Na parte de baixo ele também faz ali também esta conta dele aí, essa sua soma, né, esse estudo, e sai meu primogênito, meu primeiro. O nome dele é Yeshua, olha só, né? E vós o servireis. Depois disso, esse judeu cabalista começou a crer que Yeshua é o Eterno e que é o Mashiach do povo de Israel. Então, pessoal, aqui é o segundo vídeo da série Divindade de Yeshua. Eu só trouxe nesse vídeo aqui hoje a mente, né, e a teologia e o entendimento rabínico judaico sobre a divindade de Yeshua. Não usei aqui nenhum teólogo cristão e não usei aqui frases e pensamento de rabinos que são nazarenos, que são messiânicos, que creem em Jesus, né? Mas vocês vão ver que o conceito de um Mashiach divino é um conceito totalmente judaico. Então, se alguém dizer que o conceito de um Mashiach divino é pagão, é romano, é do cristianismo,
infelizmente, esses rabinos, né, que se dizem ser rabinos, que nem rabinos são de verdade, só mostra que eles não conhecem nada da literatura judaica ortodoxa. Então foi só pensamentos aqui de judeus ortodoxos, ok? Pessoal, no próximo vídeo eu vou estar trazendo aqui textos, versículos da Brit Hadashah, né, de uma tradução do aramaico. Amém? Que Deus abençoe a todos, um abraço a todos, até o próximo vídeo, em nome de Yeshua HaMashiach.